bem, meus amados. Pegue a sua Bíblia nesse instante e eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 17, onde estaremos nesta noite estudando, subordinado ao tema A Transfiguração de Jesus. O que isso significa? Talvez esse tema gere muita dúvida, muita polêmica, talvez falta de compreensão. E à luz da Bíblia, nesta noite, nós iremos nos debruçar sobre esse texto e eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta para nós acompanharmos detalhadamente aqui o texto e a exposição da palavra de Deus. Mateus capítulo 17 nos diz assim no verso 1: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Até aqui tá bom para o nosso início de estudo nesta palavra, para que você também possa compreendê-la juntamente conosco e ter a compreensão, o esclarecimento do que ela vem a significar. Para nossa informação e também conhecimento, nós temos, além de Mateus capítulo 17, nós temos esta mesma passagem registrada em Marcos capítulo 9 e também em Lucas capítulo de número 9 também. Então nós temos Mateus capítulo 17, Marcos capítulo de número 9 e Lucas capítulo de número 9, fazendo menção ao mesmo fato. A transfiguração é um dos textos mais enigmáticos dos evangelhos sinópticos e pouco compreendido por aqueles que leem a Bíblia Sagrada. Devido ao aparecimento de Moisés e de Elias, que não foram contemporâneos de Jesus, mas que viveram anos antes da vinda do Senhor, dificulta mais ainda a compreensão deste texto. No versículo de número 2, você pode observar na sua Bíblia, diz assim: e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Veja que algo impressionante aqui, falando da transfiguração de Jesus Cristo. Diz que ele transfigurou diante deles. E houve algo extraordinário, pois resplandecia o seu rosto, diz a Bíblia, como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas de forma sobrenatural, como uma luz. E diante disso, nós percebemos que um fato muito notório aconteceu
diante dessa transfiguração. E é interessante perceber que a palavra latina transfiguratione significa ação ou efeito de transfigurar-se. A palavra original grega é a palavra metamorphomai, a palavra de metamorfose, transformação. Ou seja, é uma ação sobrenatural que altera radicalmente o aspecto ou a forma da pessoa. É a mesma coisa ao utilizar essa palavra metamorfose, aquele processo que acontece com a borboleta, que ela passa por uma transformação, uma metamorfose. Essa palavra se adequa muito bem àquilo que acontece à lagarta e à borboleta, né? O processo da lagarta se transformar numa borboleta, que se chama metamorfose. Ainda que diante da transfiguração é algo mais complexo, algo mais glorioso, e que o texto vai nos dar algumas dicas e também algumas colocações importantes para que a gente entenda este propósito, este processo que aconteceu nos três evangelhos. Evangelho de Mateus, capítulo 17, Evangelho de Marcos, capítulo 9, e Evangelho de Lucas, capítulo 9. No Evangelho, esse processo de transformação ou de metamorfose é o estado de glória que Jesus se manifestou num alto monte. A Bíblia diz que Jesus levou consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João para um lugar particular e num alto monte. Alguns deduzem que seria o Monte Tabor, outros deduzem que seria o Monte Carmelo, o monte que Elias também subiu. Porém, as evidências mais contundentes dizem ser o Monte Hermon, o monte do Salmo 133. Mas não há nenhuma confirmação, porque o texto não diz qual monte eles subiram. Mas isso é de menos importância. Isso não inutiliza o fato tão importante que é a transfiguração. E diante desse aspecto, é muito importante nós percebermos na Bíblia que por várias vezes a Bíblia faz menção de textos onde ela traz à luz a questão da glória de Jesus, da manifestação de Jesus, do poder que estava na vida de Jesus, de Deus manifestando a sua glória através de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, porque vai fazer menção do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nas palavras de João, ele viu e os outros discípulos viram esta glória manifestada em Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Depois você pode abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, a sua segunda carta, capítulo de número 3, versículo de número 7,
depois de 10 a 13, onde fala da excelência do ministério da nova aliança. E o capítulo 3 de 2 Coríntios, verso 7, diz assim: E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Está falando do fato que aconteceu com Moisés, quando ele falava com Deus, e ao descer do monte, o seu rosto resplandecia como o sol. E era necessário colocar um véu sobre a sua face para que não ficasse ofuscado aos olhos das outras pessoas, do povo. Mas esta glória era uma glória de um ministério de Moisés, de um período em que Deus usou Moisés, mas era uma glória desvanecente, ou seja, uma glória que, num certo tempo, chegaria ao fim, que ela terminaria, que ela desvaneceria. E ele diz ainda no verso 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Verso 10, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Ou seja, está falando de um momento de uma glória maior do que a glória que o povo viu na vida e no ministério de Moisés. Verso 11, porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Ou seja, o texto está afirmando que a glória agora revelada através da pessoa de Cristo, através da pessoa de Jesus, é uma glória que não desvanece, mas é uma glória permanente. Por isso ela é sobreexcelentemente gloriosa. E aí no verso de número 12 diz, tendo pois tal esperança, servindo-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Quando Paulo escreve, ele diz, olha, nós não precisamos mais que o véu seja colocado sobre a face de uma glória que se desvanece. Por quê? Porque agora nós vimos uma glória permanente. Ele está falando da glória que se revelou em Cristo Jesus, sendo a maior revelação de Deus para a humanidade, de uma glória sobreexcelente. Isso significa dizer que Jesus é o resplendor da glória de Deus, conforme diz Hebreus capítulo 1, verso 3. A expressão exata do seu ser. Ele reflete perfeitamente, a natureza e o caráter de Deus. Quando olhamos para Jesus, podemos ver a glória de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 7, que eu li. Depois nós temos o versículo 11. Depois ainda eu quero ler com vocês o versículo de número 18. De 2 aos Coríntios, capítulo 3, que diz, e todos nós, com o rosto descoberto, desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Veja que a Bíblia trabalha aqui algo muito especial, dizendo que nós somos transformados por esta glória revelada em Cristo Jesus. E no capítulo de número 4 desta mesma carta, versículo de número 6 diz assim, porque Deus que disse,
das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, ou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face do Senhor. Aqui o texto está falando sobre a substituição da glória de Moisés, revelada no Antigo Testamento, por uma glória agora revelada em Cristo. No Antigo Testamento, uma glória que se desvanecia, que ao passar do tempo ela sumiria, desapareceria. Porém, a glória revelada em Cristo é uma glória permanente, sobreexcelente, porque ela é uma glória que permanece, que ilumina o conhecimento através da revelação da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E por isso, através desta glória, nós somos transformados de glória em glória. Depois desta breve introdução, vamos aqui adentrar ao texto de forma detalhada, observando este fato notório, sabendo agora já o que é a transfiguração. Nós iremos ver mais tarde o seu propósito, qual o seu objetivo, e certamente iremos aqui também esclarecer e tirar algumas dúvidas. E no texto sagrado vai dizer que, neste momento da transfiguração, diante dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, que são considerados discípulos mais chegados, que foram convidados por Jesus para estar no momento particular de oração. Jesus estava ali num propósito de oração. E mesmo assim, eles não conseguiam velar ou estar com Jesus neste mesmo propósito. Todavia, houve aqui essa transfiguração e esse resplendor, cujo rosto de Jesus representava como um sol brilhante, e as suas vestes se tornaram tão brancas como uma luz. Um milagre, uma revelação baseada nessa transfiguração. Como eu já disse, que é o ato ou efeito de transfigurar-se, metamorfose, é uma ação sobrenatural da parte de Deus que altera o estado, os aspectos e as formas de forma radical, de maneira radicalmente. Isso é que significa a transfiguração. E observando aqui no versículo de número 3, diz a Bíblia que eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. Na transfiguração que os discípulos viram, eles perceberam que existia ali duas pessoas, que eles também identificaram como Moisés e Elias. Ainda que, ao olhar para o texto, você não percebe, não vê Jesus em nenhum momento fazendo esta afirmação, que era Moisés e Elias. Mas os discípulos, ao verem, eles também depois, como Mateus, acaba registrando este relato dos discípulos. E o registro se dá nos 3 evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Somente João não faz menção deste aspecto da transfiguração. E ali diz o texto que eles estavam conversando ou falando com Jesus. Certamente, nesta visão, nesta revelação, este diálogo espiritual se dava relatando os fatos que estavam prestes a acontecer, principalmente daquilo que diz respeito à crucificação,
ou cumprimento das profecias do Antigo Testamento na pessoa bendita de Jesus Cristo. E por que aparece Moisés e Elias? Podemos aqui, através do texto, tirar algumas lições e já adentrar aqui neste grande propósito da transfiguração. O que Jesus pretendia, o que Deus pretendia mostrar através da transfiguração do seu Filho amado Jesus. Moisés, como todos sabem, já havia morrido e sido sepultado por Deus. Mas Moisés aqui, conforme Êxodo capítulo 20, era o representante da lei. E segundo as escrituras hebraicas, a lei foi dada por Deus através de Moisés, para que o povo obedecesse os princípios e os mandamentos do Senhor. Tendo sido os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus no Monte Sinai. Mas também nós temos aqui, além de Moisés, a figura de Elias. Que Elias, conforme a Bíblia Sagrada, não morreu como Moisés, mas ele foi tomado por Deus e não viu a morte. E segundo 1 Reis capítulo 18, Elias representa o ministério profético. Elias foi um dos maiores e mais destacados profetas do Antigo Testamento. E a Bíblia vai dizer que ele era um homem destemido, obediente a Deus, ousado, mesmo sendo um homem semelhante a nós e sujeito às mesmas paixões, como diz o apóstolo Tiago no capítulo 5, do verso 17 ao 18. Então nós temos aqui duas representatividades muito importantes. Moisés representando a lei e temos Elias representando o ministério profético. Desta forma, Moisés e Elias estavam ali representando a própria Escritura Sagrada, a lei e os profetas, citado por diversas vezes nas Escrituras Sagradas. Veja o que diz Mateus capítulo 7, abra sua Bíblia aí, versículo de número 12. Mateus 7, versículo de número 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Porque esta, preste atenção, é a lei e os profetas. Mostrando aqui os princípios da lei e dos profetas, que mesmo Jesus, cumprindo toda a lei, todas as profecias faladas pelos profetas em nome de Deus, os princípios e valores da lei e dos profetas, eles permanecem no Novo Testamento através dos ensinamentos e dos mandamentos deixados por Jesus Cristo. Veja o que diz ainda Lucas capítulo 24, versículo de número 44. Lucas 24, 44. Quando fala de Jesus explicando as Escrituras, ele está aqui explicando aos seus discípulos a essência das suas palavras
e da revelação das Escrituras. E ele diz no verso 44, a seguir Jesus disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, preste atenção, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, a lei e os profetas e os salmos, falados no Antigo Testamento, revelados no Antigo Testamento, agora com a vinda de Jesus estão sendo cumpridos nele. Então a lei e os profetas, revelado na transfiguração, é o cumprimento daquilo que Deus falou através do ministério de Moisés. Ao escrever aqui os 10 mandamentos ou decálogo, e também ao escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e também todo o ministério profético até João Batista, o último profeta, ainda considerado como do Antigo Testamento, são cumprimentos na vida de Jesus. Então lhes abriu o entendimento, verso 45, e compreenderam as Escrituras. Olha como é importante estudar a palavra. Olha como é importante analisar as Escrituras, pois quando nós abrimos as Escrituras e esta revelação vem ao nosso coração, à nossa mente, nos traz entendimento e compreensão das Escrituras sagradas. Por isso eu quero motivar você a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, a participar de culto de ensino, de escola bíblica dominical, pois o ensinamento da palavra, das Escrituras, abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras sagradas, aquilo que Deus está falando na sua palavra. E é muito importante quando nós temos este conhecimento. Naquele tempo, as Escrituras sagradas eram divididas em 2 grupos de livros, ou 2 grupos de rolos. A lei, também conhecida como a Torá, constituída pelos 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco. Vamos a eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia chamados de Pentateuco. Por que Pentateuco? Penta vem de 5. 1, 2, 3, 4, 5 livros. E teuco aqui, né? 5 primeiros livros. Vem da palavra livros, ou rolos, ou oráculos. E nós temos aí, então, os livros da lei. Os profetas era a segunda divisão dos livros mais importantes do Antigo Testamento, como assim era subdividido pelos judeus, constituído pelos demais livros proféticos na Bíblia Sagrada. Aquele que é o novo e vivo caminho está substituindo o velho caminho. Jesus, ele é o cumprimento da lei e das inúmeras profecias no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia aí em 2 Pedro, capítulo de número 1, verso 16 a 18. E olha que interessante o que a Bíblia nos diz. 2 Pedro, capítulo 1, verso 16 a 18. De fato,
não seguimos fábulas, Pedro está dizendo, engenhosamente inventadas. Quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro está falando, pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, da sua glória. Ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu filho amado, em quem me agrado ou me comprazo. E ouvimos esta voz dirigida do céu, diz Pedro, estando nós com ele no Monte Santo. Pedro, como testemunha ocular, está dizendo da glória que ele presenciou em Jesus Cristo. Preste atenção aí. Temos aí 2 grupos de livros importantes. A lei, ou a Torá, e também os profetas. Mas é interessante perceber aqui no texto o diálogo que Jesus está tendo ali naquela revelação, naquela transfiguração, algo sobrenatural, que por mais que tentemos explicar minuciosamente, ainda nos foge a compreensão, tendo em vista que a mente humana jamais conseguirá compreender a dimensão e a gloriosidade daquilo que Cristo e as Escrituras nos revelam. Nós temos aqui o testemunho dos discípulos que tentam expressar com as suas palavras o que aconteceu naquele dia. E à luz das Escrituras, nós estamos aqui buscando esta compreensão. Mas mesmo assim, foge-nos a total compreensão desta revelação, dessa transfiguração que foi tão gloriosa. Quando aqui no verso 3, falando sobre o diálogo, diz a Bíblia que o rosto e as vestes de Jesus tornaram-se fulgurantes, vívida de luz. E Moisés e Elias ali, disseram os discípulos, apareceram e começaram a conversar, a falar com ele. E é importante notar que o evangelista destaca sobre este diálogo que aconteceu ali de Jesus com Moisés e Elias. E lá em Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 30 e 31, nós temos aqui, que talvez possa ser a sua pergunta, pastor, o que eles conversavam? O que eles falavam? Lucas, capítulo de número 9, onde também narra a mesma passagem, Lucas menciona algo sobre este diálogo de Jesus, Moisés e Elias. Lá no verso de número 30, do capítulo 9 de Lucas, diz assim: Eis que 2 varões falavam com ele. Lucas diz que eram 2 varões, Moisés e Elias, confirmando aquilo que Mateus e Marcos também dizem. Verso 31. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida. Qual era o diálogo? A partida de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. O diálogo ali era sobre o cumprimento das profecias do Messias que viria para se oferecer como um cordeiro mudo aos seus tosqueadores, aos seus matadores. O diálogo se desenvolvia através daquilo que Jesus iria cumprir
na cruz do Calvário. Então a transfiguração é uma mensagem de Deus para os discípulos, para que eles compreendessem que Jesus iria cumprir o propósito para o qual ele foi enviado para o Pai, pelo Pai, para cumprir, que seria a crucificação, a sua morte, a sua partida para Jerusalém, para ser preso e ser crucificado. Ainda abra sua Bíblia em Atos capítulo 3, versículo de número 18. Atos capítulo 3, versículo de número 18, confirmando esta verdade. Quando o próprio Lucas, novamente, ao escrever a narrativa histórica de Atos dos Apóstolos, ele diz no verso 18, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então ele anuncia o propósito e a revelação daquele diálogo de Jesus com Moisés e com Elias. E Deus, então, através disso, traz um ensinamento a Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos mais chegados que estavam ali, enquanto os outros discípulos estavam embaixo do monte. Pedro, sem entender bem o que estava acontecendo, ele propõe ao mestre construir abrigos para Moisés, para Elias e também para Jesus. Sem dúvida, isso fazia parte de uma referência daqueles estandes que eram montados e utilizados nas celebrações e numa das festas muito importantes que estava prestes a acontecer, que era a festa dos tabernáculos. Quando os israelitas, naquela época, habitavam em tendas, em cabanas, por um período de 7 dias. Então Pedro tem a ideia de poder preparar as tendas, achando que Elias, Moisés e Jesus iriam ficar ali em tendas para a comemoração destas festas, conforme Levítico capítulo 23, do versículo 34 ao 42. Mas o propósito da transfiguração não era esse. Não era fazer tenda, nem ficar no monte, para poder fazer uma tenda, se possível fosse, para Moisés, Elias e Jesus, até porque na transfiguração ali houve uma revelação. Não há uma volta concreta de Moisés e de Elias, ou eles estão ali encarnados, não, nada disso. Porque senão nós cairíamos no erro de uma das lições ou dos ensinamentos que eu já ministrei aqui na segunda-feira, que é o fato dos mortos voltarem. Aqui há uma transfiguração. Os discípulos estão vendo uma visão, uma revelação que Deus está dando a eles com um propósito. Entenda bem isso para que você não tenha dúvida. E isso já responde uma série de questionamentos e de dúvidas a respeito desse texto. Então, pastor, qual era o propósito da transfiguração? Quando se fala de transfiguração, a primeira coisa que nós podemos observar é a perspectiva de uma espiritualidade saudável. A espiritualidade de Cristo sendo revelada aos olhos dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. A segunda coisa que nós podemos ver como propósito é a demonstração que Jesus, atente para isso,
é maior do que Moisés e também é maior do que a lei. Como também ele é maior do que Elias e ele é maior do que todo o ministério profético. Ou seja, Moisés é muito considerado, muito respeitado na conjuntura histórica do povo de Israel. Bem como Elias, como representante do ministério profético. São homens de uma envergadura espiritual grandiosa, que merecem o nosso respeito, que merecem a nossa consideração, que merecem toda a honra por aquilo que eles realizaram na história em nome de Deus, como servos de Deus. Todavia, Jesus é maior do que Moisés e do que a lei. Por isso, Jesus cumpriu toda a lei. E a Bíblia diz que somente aquele que cumpre toda a lei é maior do que a lei. E por isso ele foi capaz de estabelecer uma nova lei. É o que está escrito na carta aos Hebreus. Mas também ele é maior do que Elias, como um grande profeta, pois ele é o próprio cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E todo o ministério profético não se compara ao ministério profético de Jesus, pois Jesus é o próprio cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. E hoje eu estava lendo um comentário bíblico de Hernandes Dias Lopes, comentário expositivo do Novo Testamento, e ele faz uma citação muito importante de um autor, John Charles Riley, quando fala a respeito deste fato da transfiguração, de uma espiritualidade que deve ser cristocêntrica, uma espiritualidade que deve ter como centralidade a pessoa de Cristo, pois nesta revelação mostra que Cristo é maior do que tudo aquilo que foi trabalhado, profetizado, de tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Ele é o cumprimento de todos os mandamentos, de todas as profecias. E o escritor, ele coloca algo muito importante a respeito da importância de Moisés, de Elias, e ele usa uma expressão como se eles viessem saudar o seu divino sucessor. E ele escreve assim: bispos, padres, diáconos, cardeais, o Papa, os concílios, pregadores, ministros de grupos evangélicos são continuamente exaltados a uma posição em que Deus jamais tensionou que preenchessem, usurpando assim a honra devida somente a Cristo. Os melhores homens não passam de homens, mesmo em seus melhores momentos. Os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os reformadores, os puritanos, todos são meros pecadores que precisam do Salvador. Santos, úteis, dignos de honra em seus respectivos lugares, mas apenas pecadores. E nada mais. Nunca podemos permitir que eles sejam interpostos entre nós e Cristo, porque somente Jesus Cristo é o Filho em quem o Pai se compraz. Lindo isso, né? E profundo. Em outras palavras, os homens, por mais grandiosos e honrosos que sejam, são somente homens, miseráveis
pecadores. Não há nenhuma honra e glória que nós podemos tomar para nós. Porque toda honra, glória, louvor e majestade somente pode ser dado, somente pode ser atribuído ao Senhor Jesus Cristo, aquele em quem o Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mais um propósito da transfiguração de Jesus Cristo. O primeiro é mostrar que ele é maior do que Moisés, do que Elias, do que a lei e do que os profetas. Segundo é mostrar que Jesus é o cumprimento da lei dos profetas no Antigo Testamento. Ele é o cumprimento cabal de tudo aquilo que foi profetizado de Gênesis, de tudo aquilo que foi escrito de Gênesis a Apocalipse. Terceiro, a glória de Jesus é maior do que a glória da lei e do poder profético. Quarto, que Jesus era a própria revelação de Deus à humanidade. O Emanuel, o Deus conosco. Ele queria revelar a sua divindade aos seus discípulos, para que eles continuassem crendo, mesmo após a sua morte. Porque Jesus seria glorificado através da sua morte. E ali estava sendo dada uma evidência da glória de Deus que estava em Jesus Cristo. E o Pai confirma com suas próprias palavras quem Jesus é. Olha aí na sua Bíblia, o versículo de número 5. Falava ele ainda, Pedro, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Em outras palavras, Deus estava demonstrando e mais uma vez referendando, chancelando o ministério glorioso de Jesus, como seu Filho amado, em quem Deus tem tanto prazer, dizendo que não era necessário fazer tenda para Moisés e para Elias, e nem para Jesus. Mas era importante que os discípulos dessem ouvido àquilo que Jesus dizia a eles. E se nós aprendêssemos isso, seria tão mais fácil, meus irmãos. Muitas vezes nós não observamos aquilo que Jesus já disse a nós. É por isso que a gente padece. É por isso que a gente sofre. É por isso que tem muitas pessoas sofrendo angustiosamente. Porque elas não abrem os seus ouvidos para ouvir o que Jesus já disse a nós. E continua dizendo através da sua palavra. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Jesus Cristo mostra também que para entrar em sua glória, conforme Lucas 24 e 26, era necessário que ele passasse pela cruz, quando fosse para Jerusalém. Moisés e Elias haviam visto a glória de Deus sobre a montanha. A lei e os profetas tinham anunciado os sofrimentos do verdadeiro Messias. Fica claro que a paixão de Cristo é sem dúvida um propósito eterno de Deus, para que a vontade de Deus se cumprisse na vida do seu Filho.
O Filho age como um servo de Deus. Ou seja, toda honra, toda glória devem ser dada ao próprio Deus. Pois em Deus, Jesus estava sendo glorificado. E por mais que a lei e os profetas sejam importantes, relevantes, é a Jesus que devemos ouvir. Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com aspectos da lei, com as profecias que foram faladas, mas elas não conseguem perceber que em Jesus todas elas se cumpriram. E por isso agora nós temos que ouvir o que Jesus nos ensinou. Ouvir aquilo que Jesus tem a compartilhar conosco. Pois como o próprio Pedro disse certa feita, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Jesus tem palavras de vida eterna para cada um de nós. Por isso, ouçamos o que ele diz, o que ele fala pela sua palavra, pelas Escrituras. Pois aqui, através da transfiguração, nós temos uma mensagem poderosa de uma verdadeira espiritualidade. Pois Jesus reafirma em sua palavra, em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Significa dizer que toda lei, que todo ministério profético anunciavam a Cristo. Jesus é o tema central da Bíblia Sagrada. Ou seja, toda a Bíblia, toda mensagem, toda pregação, toda profecia, todo ensinamento tem que ser cristocêntrico. Se as nossas mensagens, se os nossos ensinamentos não convergirem para Cristo, não é mensagem do Evangelho. Pois Jesus é o centro de toda a mensagem. Ele é o centro de toda a Bíblia Sagrada. Por isso, no livro de Gênesis, ele é o descendente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o profeta perfeito. Em Josué, ele é o capitão dos exércitos do Deus Altíssimo. Em Juízes, ele é o grande legislador e libertador. Em Ruth, ele é o parente divino. Em Reis e Crônicas, ele é o rei dos reis prometido. Em Esther, ele é o verdadeiro advogado. Em Jó, ele é o nosso redentor. Nos Salmos, ele é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios, ele é a verdadeira sabedoria de Deus. Em Cantares de Salomão, ele é o nosso amado. Em Eclesiastes, ele é o alvo verdadeiro. Nos profetas, ele é o Messias, o ungido de Deus prometido a todos nós. Nos evangelhos, ele é o Salvador de todo mundo. Em Atos dos Apóstolos, ele é o Cristo vivo e ressurreto. Nas epístolas, ele é o cabeça do corpo que é a igreja. E em Apocalipse, nas epístolas, ele é o cabeça da igreja. E no Apocalipse, ele é o alfa
e o Ômega. É o Cristo que um dia voltará e reinará sobre tudo e sobre todos. Toda língua o confessará e todo joelho se dobrará diante de Cristo Jesus. Portanto, que você possa ser abençoado por esta palavra. Que você possa compartilhar com outras pessoas, se isso foi abençoador para a sua vida. Você pode deixar o seu like também, os seus comentários. E daqui a pouquinho nós estaremos orando por cada pedido de oração, pedindo que Deus entre com providência em cada necessidade, em cada propósito, e nos ajude a fazer a sua vontade e compreender o melhor de Deus.